Olá, sexto ano. Nós iremos dar continuidade ao estudo do sistema nervoso. Só que dessa vez nós iremos estudar como as substâncias elas agem no sistema nervoso. Que substâncias são essas? São as substâncias psicoativas, as drogas. Então nós iremos conhecer um pouco como é que essas substâncias elas agem no nosso organismo, como é que elas funcionam e consiste na dependência dessas substâncias. Mas antes disso, vamos relembrar um pouco. Qual é a função, né? O que é o sistema nervoso? Ele vai nos permitir sentir e interpretar os estímulos do ambiente, assim também como agir em relação a eles. Então, o principal órgão do sistema nervoso é o cérebro. O cérebro é quem comanda todas as atividades do nosso organismo. O cérebro, ele é formado, no caso, o encéfalo, né? Ele é formado por regiões e cada região é responsável por alguma resposta a alguma atividade. Então, por exemplo, existe a região no cérebro que é responsável pela fala, pela visão, responsável pelas movimentações, pelo pensamento, enfim. O neurônio, eles são as principais células desse sistema nervoso e são responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos. As sinapses, né, que são realizadas entre os neurônios, eles são locais onde ocorre a comunicação química entre os neurônios, por meio dos neurotransmissores. Então, a gente recebe um estímulo, né, eles são repassados pelos neurônios, que chegará lá no comando do nosso cérebro, que depois mandará a resposta a esse estímulo, como vocês viram lá no vídeo anterior da aula passada. E lembrando que o sistema nervoso ele pode ser dividido em SNC, sistema nervoso central, e SNP, sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, nós temos aí que é formado pela medula espinhal e pelo encéfalo. Eles são protegidos pelas meninges e, respectivamente, pela coluna vertebral e pelo crânio. A medula ela está envolvida nos movimentos simples e rápidos que são chamados de atos reflexos. Já o encéfalo ele é responsável pelo aprendizado, pela memória, as emoções, pela recepção e interpretação de estímulos do ambiente. O encéfalo também ele vai apresentar várias regiões, como eu falei para vocês. E cada região tem a sua função. Já o sistema nervoso periférico, ele é formado por nervos e gânglios nervosos que são distribuídos ao longo do corpo. Ele está dividido em duas partes, que é o somático ou voluntário. Ele vai transmitir as informações aos órgãos que realizam movimentos de forma voluntária. Já o autônomo e o involuntário, ele vai transmitir informações independentemente da nossa vontade. Então, vocês observando essa imagem, a imagem do encéfalo, as drogas psicoativas, elas causam dependência porque elas atingem uma região que é responsável pelo sentimento de prazer. E ele está aí nessa imagem. Nessa imagem ele está representado aí na cor roxa, o córtex pré-frontal. Afinal, o que são as drogas? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, qualquer substância que não produza no organismo que tem propriedade de atuar em um ou mais de seus sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento, são chamados de droga. As drogas elas podem ser classificadas em lícitas, que são legalizadas, e ilícitas, quando não legalizadas. E o que são substâncias psicoativas? São aquelas que agem no sistema nervoso central, que é o nosso sistema, que é o SNC, produzindo alterações de comportamento, humor e cognição, apresentando grandes propriedades reforçadoras, sendo possíveis de autoadministração. As substâncias psicoativas elas podem ser classificadas em drogas depressoras, que são as drogas que diminuem a velocidade de funcionamento do cérebro, perturbadoras, que são as substâncias cujo efeito principal é provocar alterações no funcionamento cerebral, ou estimulantes, que aumentam a atividade cerebral. Nesse quadro, vocês estão vendo alguns exemplos dessas drogas. Nós temos as depressoras, o álcool, o opioides, benzoadiazepínicos e os inalantes.
Os estimulantes, nós temos a cocaína, anfetaminas e nicotina. Já as perturbadoras, a maconha, o LSD e o êxtase. Todas essas drogas vão ativar a região de recompensa e de prazer do nosso cérebro, aquela que eu falei a vocês logo no início, que também pode ser chamadas de via dopaminérgica mesolímbica. Aí observe essa imagem, que é a região que é responsável por esse sistema de recompensa. Só que cada droga ele vai reagir também de forma diferente, como, por exemplo, a maconha, que vai induzir a fome, os opioides, analgesia e sedação, e a cocaína, estado de alerta. O uso dessas drogas vai causar dependência, que pode ser dependência física, causando a crise de abstinência e algumas alterações fisiológicas do corpo. Então, por exemplo, se o indivíduo passa um bom tempo usando morfina no hospital, então no término do seu tratamento ele poderá ter uma dependência física e o seu corpo ele vai ter algumas alterações, algumas mudanças, mas isso não significa que ele vai levar ao vício ou à dependência compulsiva. Já a dependência psicológica ela é mais perigosa. Por quê? Porque ela está relacionada com as memórias dos usos anteriores. Então, como essas drogas elas ativam a região do nosso cérebro que está responsável pela recompensa, pela sensação de prazer, então o cérebro ele vai ficar acostumado, vai ter necessidade do uso constante dessas drogas. Então, vai procurar cada vez mais o uso para que ele possa ter essa sensação de prazer e de recompensa. Então, todas as vezes que a pessoa vê essas imagens como uma seringa, um cachimbo ou qualquer outro objeto que venha lembrar do uso e do prazer que a droga proporciona à pessoa, então ela vai estar sentindo a necessidade desse uso, porque ativou essa parte do nosso cérebro, do sistema nervoso central, que é responsável pelo sistema de recompensa, de prazer. Por isso que é muito difícil sair do mundo das drogas, porque mesmo que a pessoa tenha vontade, queira, né, que é o fator principal para a saída delas, qualquer lembrança que venha proporcionar esse estímulo de recompensa, a pessoa pode ter recaídas. Mas é claro que uma vez querendo, com a ajuda também da sociedade, com a ajuda dos familiares, que é um fator importante, o indivíduo ele pode sim sair dessa vida, mas o principal é não entrar nela, porque é difícil sair. As drogas, como a gente acabou de perceber, elas de certa forma ela está controlando, né, a nossa mente, e muitas vezes involuntariamente a gente vai ter esse sentimento, né, sempre essa vontade de estar adquirindo e provando essas substâncias psicoativas que nada faz bem ao nosso organismo, pelo contrário, destrói o nosso organismo, tanto físico como psicológico, e ainda destrói todas as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente nossos familiares, que sofrerão muito com esses problemas. Não podemos esquecer que esse sistema de recompensa, que é acionado lá no sistema nervoso central, ele é importantíssimo para a nossa sobrevivência. Então, como por exemplo, quando a gente come, né, a gente se alimenta, a gente sabe que comer ele é importante, porque ele nos permite a obtenção de energia para que o nosso corpo funcione. Então, o que é que vai acontecer? Vai acionar o sistema de recompensa e vai sentir prazer ao estar se alimentando. Então, nosso cérebro, né, o encéfalo, essa região, ele vai memorizar que o alimento, ele é importante, ele nos dá prazer, porque ele vai saciar a nossa fome. E a gente sabe que é importante para a produção de energia. Por que será que é tão difícil resistir a um doce, por exemplo? Porque o nosso cérebro já acionou que aquele doce ele nos permite prazer. Então, quando a gente vê o doce, involuntariamente nós ficamos com o desejo de provar e de forma muitas vezes até compulsiva.
Enfim, né? A nossa mente, ela é perfeita. A nossa saúde física muitas vezes depende da nossa saúde mental também. Então, exercitar, como ler um bom livro, escutar boas músicas, pensar positivamente, estará ajudando bastante para um bom desenvolvimento do indivíduo. E como atividade para vocês, vocês vão se reunir em grupos, trio, até 5 pessoas e vão fazer uma campanha do não às drogas. Então vocês vão fazer essa campanha em um pequeno vídeo sobre não às drogas. Por que não às drogas? O que é que ele proporciona para o indivíduo? Usem a imaginação de vocês e façam esse vídeo da forma que vocês acharem melhor. Até mais!